Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos olhar para os versículos de 22 a 25. 1 Pedro 1, de 22 a 25. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta da igreja, essa passagem está na página 946. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Vamos orar mais uma vez? Pai, o Senhor diz que a tua palavra permanece para sempre. Ela é viva, eterna. A gente está diante da tua palavra agora, Senhor. Nós que somos pó, neblina, tua palavra nos compara como vapor, mas o Senhor é o nosso grande Deus. E a tua palavra que nos dá vida, que nos mostra Cristo e Ele crucificado. A gente pede, Pai, que o teu Espírito Santo agora nos dê vida. Consola e conforta os desanimados, dá descanso aos cansados, Senhor. Nos instrui, nos mostra o caminho na tua palavra, para a gente ver a tua glória, Senhor. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Japão, Grécia, França, Estados Unidos, China, vários países estão passando por uma temporada de furacões. É impressionante. Talvez você já tenha visto alguma foto, um vídeo. É impressionante o poder que esses ventos têm. Eles arrancam árvores, derrubam casas, lançam animais longe. É muito poder. O que esses ventos são capazes de fazer, eles deixam um rastro enorme de destruição. A gente não consegue ver esses ventos, mas a gente consegue ver os efeitos desses ventos aqui no nosso mundo. Mas não é só o mundo físico que tem essas forças poderosas, não. O mundo espiritual também. Existem muitas forças capazes de fazer estragos ou maravilhas. Também no mundo espiritual. Essa semana eu estou lendo o livro de Jó, mais uma vez, e eu fiquei de novo impressionado com o poder que Satanás tem. Lê o capítulo 1. É impressionante. Ele usa um povo, os sabeus, para destruir todo o gado que Jó tem e
e matar os servos de Jó. Logo depois ele manda uma tempestade que mata mais animais e mata mais servos. Logo depois ele usa um outro povo, os caldeus, para matar mais animais e mais servos. E depois ele manda uma tempestade enorme, ventos que derrubam a casa onde os filhos de Jó estão ali tendo um banquete celebrando. E todos os filhos de Jó, os 10 filhos dele, morrem. É impressionante o poder que Satanás, o inimigo das nossas almas, tem e a capacidade de destruir. A gente perto de Satanás não é nada. Mas eu quero lembrar você que quem está em você é maior do que aquele que está no mundo. Se você tem Cristo e o Espírito dele habita em você, ele é maior, muito maior que Satanás. Satanás é poderoso, muito poderoso, mas Deus é mais poderoso que Satanás. Esse é um dos motivos porque na Bíblia, um dos nomes de Deus é o Todo-Poderoso. Porque não tem ninguém com o poder que o nosso Deus tem. Essa passagem de 1 Pedro é uma passagem que fala sobre poder, sobre o poder de Deus, especialmente em 2 lugares. O poder de Deus no amor e o poder de Deus na palavra. Pedro começa falando sobre o poder de Deus no amor e depois ele relaciona esse poder com a palavra de Deus. Isso que eu quero ver com vocês essa noite. Olha o versículo 22, ele começa falando do amor. Ele fala, agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, aqui vem a exortação. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Pedro vai mostrar para a gente quem a gente deve amar, como a gente deve amar e por que a gente deve amar. Primeira pergunta é quem? Amem quem? Amem sinceramente uns aos outros. Essa expressão aparece demais na Bíblia, demais. E quando ela é usada, o significado dela é falar dos cristãos, do amor entre os irmãos na fé. Olha um pouquinho antes, ele fala do amor fraternal. O que é fraternal? É o amor entre irmãos. Isso não significa que a gente não deve amar as pessoas fora da igreja. A gente deve amar todas as pessoas. Deus chega ao ponto de dizer que a gente deve amar, Jesus fala, né, que a gente deve amar os inimigos. A gente deve amar todos, mas a ênfase clara na Bíblia é o amor entre os cristãos. Essa nova comunidade que o Espírito Santo separou para mostrar quem Deus é a esse mundo. Essas pessoas que fizeram uma aliança entre si, um pacto. Esse é o chamado principal da Bíblia. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas, o que Paulo diz? Principalmente aos da família da fé. Então, se você só tem 2 horas disponíveis no sábado e o Mateus quebrou o pé e alguém precisa ir lá levar comida para o Mateus e o seu vizinho também quebrou o pé e alguém também precisa levar comida para ele, mas você só tem 2 horas no seu sábado e R$35. O que eu entendo que você deve fazer, biblicamente, é ir primeiro na casa do Mateus. E você leva a comida para ele, serve a ele. Pela graça de Deus, você vai ter tempo e recurso suficiente para também abençoar o seu vizinho. Mas a gente precisa ser realista. O dia só tem 24 horas, você só consegue estar em um lugar ao mesmo tempo, e a gente não tem a fortuna do Neymar. E os nossos recursos são limitados. Deus é ilimitado, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo,
Nós não. Nós precisamos da direção do Senhor para saber como eu gasto meus curtos dias aqui na terra, amando e refletindo o que Ele é. E a direção que o Senhor nos dá é: amem-se uns aos outros. Sempre que a gente estiver lendo a Bíblia e você esbarra com essas palavras, uns aos outros, o que tem que acontecer é os rostos das pessoas da Igreja Batista Jardim Minnesota vêm à sua mente. Na hora, onde você estiver, Gálatas, 1 Pedro, essas pessoas que têm que vir à nossa mente. A gente deve amar todas as pessoas, mas existe um amor especial, diferente, que eu devo ter pelos membros da Igreja Batista Jardim Minnesota. Esse é o chamado que o Senhor nos dá. O meu desejo é que a gente proclame o Evangelho aonde a gente estiver. No supermercado, no Uber, no ônibus, no trabalho, aonde a gente estiver. Que a gente convide pessoas que não conheçam o Senhor ainda para passar tempo com a gente na nossa casa. Abra as nossas portas, claro. Tem 1 milhão de coisas boas para se fazer nesse mundo. Mas a gente deve especialmente amar os da família da fé. Quando você tiver oportunidade, faça bem para todos. Mas ame uns aos outros. O que isso significa na prática? Significa que eu devo organizar a minha agenda e a minha semana de uma forma que reflita a prioridade da palavra de Deus. O Senhor nos dá a direção aqui. Eu tenho que priorizar conhecer mais os meus irmãos e orar por eles e servir a eles. Eu quero deixar com vocês aqui, logo no início, um encorajamento pastoral, aqui um desafio. Por que você não usa a oração silenciosa no final do culto hoje para orar sobre isso? Talvez agora já esteja vindo ideias na sua mente. Como você pode amar um irmão e uma irmã em Cristo que está aqui hoje, essa noite? Ir até alguém e encorajar, perguntar como eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você durante a semana? E orar por essa pessoa e servir ela para refletir a santidade de um Deus de amor. Jesus disse, João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Esse é o nosso padrão. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa é a marca daqueles que pertencem ao Senhor. Quem a gente ama? Uns aos outros. Mas como? Como deve ser esse amor? Olha o que Pedro fala no versículo 22. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Não com metade do coração, mas de todo o coração. A maneira mais poderosa que eu conheço da gente experimentar esse amor sobrenatural, de amar sinceramente e de todo o coração, a única maneira, na verdade, que eu conheço disso acontecer é orando, através da oração. Porque se você está com raiva ou com mágoa de alguém, é praticamente impossível você amar a pessoa de forma sincera. É muito difícil, impossível. Então o que a gente faz? A gente ora para o Senhor colocar amor no nosso coração e a gente ora sinceramente pela pessoa. E Deus começa a transformar nosso coração. O que Ele faz, muitas vezes, Deus é poderoso, é gracioso. Ele começa a derreter com o fogo da oração os pontos dentro de nós que ainda estão duros e gelados. Ele derrete e coloca no lugar amor sincero pelas pessoas. Agora, olha que interessante. Só existem 2 outros lugares em toda a Bíblia onde essa palavra sinceramente aqui aparece, traduzida como sinceramente. Só 2 lugares da Bíblia inteira. E nos 2 lugares, o contexto é a oração. O primeiro lugar é em Atos 12. Pedro
está preso. Herodes viu que isso agradava os judeus e prendeu Tiago, matou, e agora Pedro está preso. O que acontece? A igreja ora, a mesma palavra, intensamente, ou fervorosamente, ou ardentemente. O que acontece com essa oração? Sobe até os céus, Deus envia um anjo que liberta Pedro da prisão. Essa é a primeira passagem que aparece essa palavra. A segunda passagem é quando o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, está prostrado no chão, no jardim do Getsêmani. Ele está a poucas horas de conquistar a nossa salvação. E olha o que o texto diz. Lucas 22, 44. Jesus, estando em agonia, orava mais, de novo, intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Essa é uma excelente forma da gente ver como o nosso amor deve ser pelos nossos irmãos. É um amor intenso, é um amor que muitas vezes vai exigir da gente suor e sangue. Mas qual que é a nossa motivação para amar desse jeito? Qual que é a motivação que a gente tem? Como é que eu posso até imaginar que eu posso experimentar esse amor pelas pessoas aqui nesse mundo? Depois de falar quem e como, agora Pedro vai dar o porquê. Ele vai elaborar mais o porquê. 2 razões. Por que a gente deve amar uns aos outros sinceramente? Primeira razão que você deve amar é a sua conversão. A sua conversão a Cristo. Olha o versículo 22. Olha como ele começa. Antes de falar do amor, ele dá a primeira razão. Agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Você olha esse versículo e parece, a princípio, parece que Pedro está falando da santificação, do processo que você vai sendo transformado. A impressão que dá, porque ele fala de obediência, e pode até soar estranho para alguns de vocês que têm uma boa visão das Escrituras, centradas em Deus. Como assim eu me purifico? Não é Jesus que me purifica com o sangue dele? Como assim, Pedro? Quando vocês se purificaram. Pedro também tem uma teologia perfeita. O que ele está fazendo aqui é descrevendo a sua conversão do ponto de vista do que acontece com você. Quando Deus age no seu coração. É isso que ele está fazendo. Quando você se converteu, o que aconteceu com a sua alma? Você passou a obedecer à verdade. Qual verdade? A verdade do Evangelho. Você passou a crer na verdade de que Cristo é santo, Ele é o Filho de Deus, veio aqui, e quando Ele foi pregado naquela cruz, os seus pecados, quando você crê nele, são transferidos para o Filho Santo de Deus, e a justiça dele é transferida para você. Você obedeceu essa verdade, creu nessa verdade. Essa ideia de obedecer enfatiza a nossa submissão alegre, voluntária ao nosso Senhor, que é parte de toda a fé verdadeira. Olha o versículo, olha o capítulo seguinte, olha o capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro 2, 8. Mesma coisa, olha como Pedro coloca agora do lado da incredulidade. Olha o que ele fala. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. E olha agora. Os que não creem tropeçam por quê? Porque desobedecem a mensagem. Desobedecer a mensagem é não crer no Evangelho. Aqui, nesse contexto. Mas agora você foi purificado, você foi convertido. O Espírito de Deus habita em você. Você tem agora a capacidade de amar, que antes não existia em nós. A conversão é um fenômeno tão poderoso, que substitui a força do ódio pela força do amor. E onde antes tinha um furacão que causava destruição, agora é um furacão de amor sobrenatural, onde ele passa, ele
cura, constrói, renova. É isso que o Espírito Santo faz quando nós somos purificados, quando nós obedecemos à verdade. Essa é a primeira razão. Você pode amar. A sua conversão deu para você um poder que você não tinha antes. Agora você pode amar de verdade com amor sincero e fraternal. Essa é uma maneira. Olha isso, meus irmãos. Essa é uma maneira de você começar a experimentar a glória do céu agora. O que é o céu? O céu é um mundo de amor. Você pode começar a experimentar agora uma parte do que é o céu. Primeira razão. A segunda razão mostra de forma ainda mais explícita por que a gente pode amar e por que a gente pode se purificar e ser convertido. Ao versículo 23. Vocês foram regenerados. Essa é a segunda razão, a sua regeneração. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, Ele gerou você novamente. Deus regenera. Ele é tão poderoso que Ele é capaz de trazer vida onde antes não existia. A gente nasce espiritualmente morto porque a gente nasce separado de Deus. Deus é a única fonte de vida. Então a gente nasce separado da única fonte de vida. Espiritualmente a gente está morto. Mas Deus é capaz de pegar árvores secas, sem fé, e transformar essas árvores cheias de folhas verdes, de frutos, de muitas e muitas cores. Deus é poderoso. E Ele faz isso através de uma semente. Olha o que o texto diz. Uma semente imperecível. Imperecível. A gente está ainda no primeiro capítulo de 1 Pedro. E já é a quarta vez que ele usa essa imagem do perecível e imperecível, o que estraga e acaba e o que dura para sempre. Por quê? Porque Pedro, a gente está no primeiro capítulo de novo, perecível, imperecível. Por quê? Porque é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender nessa vida é conseguir discernir o que vai acabar, e o que vai passar, e o que vai durar para sempre. Esse discernimento, essa sabedoria tem um impacto na sua vida, no seu coração, enorme. É por isso que Pedro está lembrando, peregrinos, ouçam o que é perecível e o que é imperecível. Ele não vai parar de repetir isso até o final. O que é eterno e o que é temporário. E que semente é essa imperecível que cria vida? Olha para o texto, versículo 23. Qual que é essa semente que cria vida? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus viva e permanente. O Espírito usa a palavra sempre. Deus é soberano e livre para fazer o que Ele quer. Mas Ele escolheu na sua soberania sempre dar vida e sustentar a vida por meio da palavra. A palavra que revela Cristo e Ele crucificado. Deus ensinou essa verdade de uma forma muito dramática para um profeta chamado Ezequiel. Ele levou o profeta até um vale, numa visão, levou o profeta até um vale. Imagina, um vale enorme, cheio de ossos secos. Esses ossos representam quem? Nós. Antes da regeneração. Deus leva o profeta para lá e Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Ezequiel responde, Senhor Deus, Tu sabes. Imagina. Aí Deus fala com o profeta. Olha o que Deus diz para Ezequiel. Profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o
Senhor. O que acontece? Ezequiel profetiza, ossos secos, sem vida. Ele começa a ouvir um barulho. Os ossos vão se juntando, tendões nascendo entre os ossos. Depois carne e depois pele. Pele começa a cobrir aqueles ossos que estavam secos. O profeta continua olhando, vem o Espírito do Senhor, sopra vida, e tinha osso seco, e agora tem um exército enorme de pessoas que amam e creem no Senhor. O que mudou a situação da morte para a vida? O que? A palavra. O Espírito de Deus usando a palavra de Deus no povo de Deus. É assim que Deus age. Essa é uma ilustração viva do que o Senhor fez com você, se você foi até Cristo. Sempre que Ele dá vida, sempre é através da palavra. Por que a IBJM, então? Por que a IBJM deve ser um lugar de amor, um povo de amor? Por quê? Primeiro, por causa da sua conversão, você foi purificado, separado por Deus, e agora você pode amar sinceramente. E a segunda razão que Deus dá para a gente amar é a nossa regeneração. Deus deu uma nova natureza para a gente. A gente agora pode experimentar esse amor. Um amor por Deus, um amor de Deus em nós, e um amor que flui, transborda de você para as outras pessoas. Isso só é possível por causa da palavra de Deus. Agora, olha o que Pedro faz. Olha a continuação da passagem. Para ele provar que essa palavra é viva, permanente, indestrutível, ele volta no tempo, 700 anos, e cita uma passagem muito, muito importante de Isaías 40. Olha o versículo 24. Ele fala: pois, e ele começa a citação: toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está comparando os seres humanos com a relva. E a glória, o poder que as pessoas podem ter aqui nesse mundo com a flor da relva. E o que ele está dizendo é que, assim como a relva, aquela grama verde, linda, passa um tempo, ela fica seca, ou aquela flor violeta, verde, amarela, aquela coisa linda, depois de uns meses ali no inverno, tudo cai e acaba. Assim também acontece com a humanidade e as coisas criadas aqui pelo homem. Pedro está usando a natureza para mostrar como a vida aqui é passageira, mas ele termina fazendo um contraste. Ele compara a vida, a humanidade, com a natureza, mas ele faz um contraste no final. Olha o versículo 25. Existe uma coisa que não é passageira. O que não é passageiro? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E olha como Pedro termina. A palavra do Senhor dura, ela não vai acabar. Tá, o versículo 25, essa é a palavra que foi anunciada, ou evangelizada a vocês. Como assim? Ele está dizendo que essa passagem de Isaías, o que Isaías está falando aqui, foi o que foi evangelizado. Ele está igualando isso aqui ao evangelho de Jesus Cristo. Como assim? Eu quero terminar nosso tempo juntos essa noite, indo lá para Isaías. Eu quero tentar mostrar para vocês o que eu entendo que Pedro está fazendo aqui. E isso traz conforto e esperança para os peregrinos do Senhor aqui nessa vida. Olha o que ele está falando. Vamos voltar lá para Isaías 40. Eu quero ler de novo com vocês e fazer comentários e aplicações. Isaías 40, essa passagem está na página 560. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui, porque Pedro simplesmente cita essa passagem de Isaías 40, ele supõe que a gente conhece o contexto, o que Isaías está falando, e como que isso se aplica diretamente
Não só ao povo de Israel, 700 anos antes, mas às igrejas da Ásia no primeiro século e a você que está aqui numa igreja em Sumaré no século 21. Como assim? O que Pedro está fazendo aqui? Essa é a palavra que foi anunciada. Isaías 40. Olha um pouco antes. Olha o versículo, no capítulo 39. Olha o que tinha acabado de acontecer. Capítulo 39, versículo 5. Deus avisa do julgamento. Deus dá um aviso de julgamento. Isaías 39, 5. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. É julgamento. Olha o que ele está falando. Nada ficará, diz o Senhor. Não vai ficar nada. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Não vai ficar nada. Vai tudo ser levado. Deus está dizendo: vocês vão para o exílio, para longe da terra que eu dei para vocês. Vocês quebraram a aliança comigo, seu Deus que ama vocês. Essa notícia é terrível. É uma notícia triste. Causa desespero no coração do povo de Deus. Mas olha como Deus é amoroso, compassivo. A partir do capítulo 40 de Isaías até o final, é só promessa em cima de promessa, em cima de promessa, dando consolo e conforto ao povo de Deus. O tom agora muda. Acabou o julgamento e agora é salvação. Versículo 1, Isaías 40, versículo 1, o Senhor começa dizendo que o exílio não vai durar para sempre. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e a IBJM e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou a sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Olha isso, ele fala como se o exílio já tivesse acabado. Mas eles nem foram para o exílio ainda. E Deus já está preparando o seu povo com esperança, antes deles passarem pelo exílio na Babilônia. Esse lugar de sofrimento que vocês vão, meu povo, ouçam, isso não vai durar para sempre. Isso é perecível. Essa vida aqui é perecível. Calma, calma. E agora, Deus começa a mostrar como Ele vai fazer isso. Como? Como que ele dá esperança para você, peregrino? O versículo 3. Ele envia alguém para clamar. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Uma voz anuncia que Deus está chegando. E você lembra lá no Novo Testamento que essa passagem foi atribuída a quem? A João Batista. Quando quem estava chegando? Ele, Cristo. Quando Cristo estava chegando, João Batista disse: eu estou preparando o caminho. Ele prometeu e ele está vindo. O Deus está vindo. Eu estou abrindo o caminho. E olha o que acontece com os obstáculos que ficam no caminho. Olha o versículo 4. O que acontece com o que está na frente? Vales, montanhas, o que acontece? Tudo é eliminado, removido. Vales levantados, montes, colinas aplanados, terrenos acidentados se tornam planos. O Senhor está preparando o caminho para ele chegar e vir salvar o seu povo. E quando isso acontece, versículo 5, a glória do Senhor é revelada em Cristo. E todo mundo vai ver a glória dele. Deus está prometendo a presença dele com o povo dele. Ele está consolando o povo dele num lugar longe da glória de Deus. E agora vem o trecho que Pedro cita, olha o versículo 6. Pedro cita esse trecho, mas ele quer que a gente entenda todo o contexto. Isaías 46, uma voz ordena, clame, eu pergunto o que clamarei, e vem a passagem de 1 Pedro, que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória é como a flor da relva, a relva murcha, cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas, o povo não passa de relva, e aí de novo, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que é esse povo não passa de relva? De quem que ele está falando? Ele não está falando de Israel. Preste atenção, meus irmãos, ele não está falando de Israel.
De quem que ele está falando aqui? Israel vai para um povo inimigo, que odeia eles, odeia Deus, não acredita em nada disso. Deus está dizendo, esse povo que vai oprimir e fazer vocês sofrerem, esse povo é relva. Eu não! Eu sou o Deus eterno, todo-poderoso. Esse povo é relva, a minha palavra é viva, ela permanece para sempre. Povo, meu povo, continue perseverando, não desistem. É isso que Deus está dizendo para o povo remanescente, verdadeiro lá de Israel e para a igreja hoje. A minha palavra vai durar para sempre. As palavras do Senhor são: Israel, a Babilônia é muito poderosa. Vocês olham para a Babilônia e vocês acham que a glória dela nunca vai acabar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meu povo. Vai. A glória da Babilônia vai passar. Tudo vai murchar, ela vai cair, mas o que não vai passar são vocês, que foram criados de uma semente imperecível. O que a palavra de Deus cria não termina, dura para sempre. É isso que Deus está dizendo. Persevere, meu povo, tem coragem. Aguenta firme. As minhas promessas de salvação não terminaram. Elas vão durar. Mesmo que você esteja na Babilônia, no Egito, em Sumaré, ou nesse mundo terrível. E ao versículo 9. Versículo 9. Pedro começa a falar do Evangelho. Ele usa a linguagem de Evangelho. Boas novas. Ó, você que traz o Evangelho, você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz o Evangelho, boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, diga o quê? Aqui está o seu Deus. Esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus. Deus sendo prometido a você através da sua fé em Cristo. É isso que Pedro está mostrando para a gente. Quando ele fala no final, versículo 25, lá de 1 Pedro, essa palavra foi evangelizada a vocês. Esse que é o Evangelho, é a promessa da presença de Deus durante a sua peregrinação aqui nesse mundo. Isso é verdade para Israel 700 anos antes de Cristo. Nossos irmãos asiáticos do primeiro século e hoje, nós, é a mesma palavra. O Império da Babilônia murchou, o Império Romano murchou. E os impérios malignos desse mundo também vão cair e vão murchar. O que vai durar para sempre? O reino de Deus, o que foi criado com a palavra de Deus. Olha o versículo 10 de Isaías 40. Deus vem como soberano, forte, poderoso. Ele vai governar. Mas ele não só é um soberano poderoso. Olha o versículo 11. Ele é um soberano poderoso e ao mesmo tempo ele é um pastor carinhoso. Isaías 40, 11, como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Tem dias que você não consegue andar, sua fé está tão pequena que você não consegue se mexer, difícil se esticar até a cruz. O bom pastor carrega suas ovelhas no colo, olha isso. Com cuidado, ele conduz as ovelhas que amamentam as suas crias. Ele não vem destruindo tudo. Ele destrói os inimigos. Com o seu povo, ele carrega eles de volta à sua presença. O sofrimento do exílio, a opressão que você, crente, sofre nesse mundo por seguir a Cristo, isso é perecível. Tem data para terminar. É isso que nos dá conforto e esperança. Para pensar. Você pode passar por provação durante 80 anos. E parece muito 80 anos. Às vezes 80 minutos parece muito. Mas você compara com o reino eterno. E 80 trilhões de anos, não é nem o começo. Traz conforto, consolo ao nosso coração. E essas promessas de Isaías e de 1 Pedro começaram a se cumprir em Cristo, mas ele vai voltar, ele vai terminar de cumprir essas promessas.
Ele vai voltar para enxugar as lágrimas do seu povo e vai acabar, aplainar o mal que ainda existe nesse mundo e ainda existe no nosso coração, que causa tanta tristeza ainda para a gente. O que a gente precisa fazer enquanto a gente espera nosso rei voltar? A gente precisa continuar se amando, sinceramente, com amor fraternal, esperando. Enquanto você vive nesse mundo mal, muito mal. Eu não sei você, talvez seja algum problema meu, algum problema psicológico que eu tenho, eu não sei. Mas de vez em quando eu fico muito desencorajado. Eu começo a pensar, bom, primeiro, claro, no meu pecado também, mas nesse mundo, que lugar mau. Que lugar mau. Você mora num planeta em que é permitido assassinar crianças no ventre da mãe. Governos oficializam isso. Isso é mal. Isso é muito abominável. E tem gente se infiltrando na igreja querendo empurrar uma ideia dessa. Esse é um mundo muito mau. Uma cultura que celebra coisas que Deus diz que vai destruir a vida delas. Mas eles incentivam e celebram. Promiscuidade. Homossexualismo. Coisas que Deus está dizendo, não, não, vem para mim, eu sou a fonte de vida, isso vai destruir você, vem. E a cultura fica, não, não, não. É um lugar muito mau, é muito mau. Você vive num mundo imerso na indústria da pornografia, que destrói milhões de vidas. Esse é um mundo mau. Se você começa a pensar corrupção, injustiça, abuso com as crianças, às vezes a gente nem quer pensar muito, porque é um negócio tão terrível. Até quando, Senhor? Até quando? Falsos mestres se infiltrando na igreja, querendo atacar as preciosas ovelhas do Senhor. Até quando, Senhor, vai durar isso? Até quando? E Deus responde: consolem, consolem o meu povo. Eu estou voltando. Eu prometi. Eu vou cumprir. Eu amo vocês. Não duvidem, não duvidem. Aguentem. Continuem olhando para o meu filho, que eu vou voltar. E vocês vão ser resgatados dessa Babilônia e vão viver para sempre na pátria celestial que eu preparei para vocês. O meu filho amado começou a cumprir essas promessas quando ele veio e morreu na cruz por vocês. Como um cordeiro. Ele vai voltar como um leão e vai julgar os inimigos do povo de Deus e vai trazer a minha glória, e vai encher essa terra com a minha glória, Deus diz, assim como as águas enchem o mar. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. Então, aguenta firme, você faça o bem, enquanto você tiver a oportunidade, faça o bem a todas as pessoas, mas não coloque a sua esperança nesse mundo, que a sua esperança não seja transformar a Babilônia. Faça o bem, tenta ser uma bênção aqui, mas cuidado. A nossa esperança está na volta do nosso soberano pastor. Ele disse que ele vai voltar, e ele vai voltar. Porque a promessa do Senhor dura para sempre. O que você faz então? Meus irmãos, a gente tem que fazer igual os pinguins para sobreviver no inverno. Como é que você sobrevive a esse mundo gelado? Esse inverno espiritual que é esse mundo aqui, igual Nárnia. Como é que você faz? Igual os pinguins, a gente tem que ficar junto, se aquecendo, lembrando um ao outro. Deus é fiel. Aguenta, meu irmão. Deus é fiel. A palavra dele permanece para sempre. Não desiste. Continua firme. Olhando para o Senhor. Você lembra o que ele disse? Ele falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus falou isso. Ele vai voltar.
Não tenha medo. Povo de Deus, não tenha medo. Os reis da Babilônia não podem fazer nada com você. Que Deus não permita. Existem muitas forças poderosas nesse mundo, mas nada se compara ao nosso Deus. Porque toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. E a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém e amém. Vamos orar? Pai, nos dê perseverança, Senhor. Faz o teu povo perseverar, Senhor, em meio a esse mundo mau. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia, então derrama a tua misericórdia. Traz as tuas ovelhas para perto do soberano e bom pastor. Carrega a gente, Senhor. Se necessário, carrega a gente até o final. Até o dia que a gente vai ver a tua glória na face do nosso Salvador, do Cordeiro e do Leão. Sustenta, Pai, o teu povo. Esse é o nosso pedido, porque a tua palavra permanece para sempre. Amém e amém.